A história de Juízes 19 é uma das mais sombrias e perturbadoras narrativas bíblicas, retratando a profundidade da depravação humana e a necessidade de justiça e moralidade em uma sociedade. Para contar essa história de uma forma que seja permitido a todas as idades, vamos abordá-la com sensibilidade, mantendo o respeito pelo conteúdo original e enfocando a lição moral que podemos extrair dela. Convido você a deixar o like e se inscrever no canal se você se interessa por esse tipo de história. Esteja preparado para um vídeo que vai muito além de contar uma história. Ele promete deixar você chocado e sem palavras. A história começa com um levita que morava nas montanhas de Efraim e tinha uma concubina de Belém de Judá. A concubina o traiu e o deixou voltando para a casa de seu pai em Belém. Após 4 meses, o levita saiu das regiões montanhosas de Efraim e foi atrás da concubina para convencê-la a voltar para a casa com ele. Quando chegou em Belém de Judá, o pai da concubina o recebeu bem e foi muito hospitaleiro. Sempre que o levita dizia: "Ei, preciso ir embora, me dê minha esposa para que eu possa voltar para casa", o pai insistia dizendo: "Não, não vá, fique mais uma noite". Então o levita acaba sendo convencido pelo pai de sua esposa e dizia: "Ok, fico mais uma noite". Isso se repetiu por vários dias, até que o levita disse: "Ei, agradeço a sua hospitalidade, mas preciso voltar para casa". Então ele finalmente parte de volta para a casa com sua esposa e 2 servos. Na volta para casa, eles consideraram inicialmente passar a noite em Jebus, uma cidade dos jebuseus, mas o levita decidiu não parar em uma cidade de estrangeiros e preferiu continuar até chegar a uma cidade israelita. Eles prosseguiram até Gibeá, uma cidade pertencente à tribo de Benjamim, onde decidiram passar a noite em uma praça. Ao chegarem, eles se sentaram na praça da cidade, esperando que alguém os acolhesse para a noite, conforme era o costume da época. A hospitalidade era uma lei não escrita, valorizada por todos. No entanto, por um longo tempo, ninguém se ofereceu para ajudá-los. Já estava ficando tarde quando um velho homem, voltando do trabalho no campo, os viu e, percebendo que eram estrangeiros, ofereceu abrigo em sua casa. Ao ver o levita e seu grupo na praça, o idoso perguntou de onde eles vêm e para onde estão indo. O levita explica que estão viajando de Belém de Judá para a região montanhosa de Efraim, de onde ele é. Ele menciona que visitou Belém de Judá e agora está voltando para casa. Ele também assegura ao idoso que não precisa de nada, pois tem mantimentos para ele e seus servos, além de forragem para os animais que só precisam de um lugar para repousar. O idoso insiste para que não passem a noite na praça e oferece hospitalidade, os convidando para sua casa. O levita aceita a hospitalidade e eles vão para a casa do idoso, onde são bem recebidos. O idoso lava os pés deles, oferece comida e bebida à vontade e eles se alegram juntos. No entanto, a paz da noite foi interrompida por homens da cidade, que bateram à porta, exigindo que o velho entregasse o levita para que abusassem dele. Eles disseram ao homem idoso: "Traga o homem que está em sua casa, para que possamos ter relações sexuais com ele". O dono da casa saiu e disse: "Não façam isso, por favor. Eles são os meus hóspedes. Não cometam essa atrocidade aqui". E continuou dizendo: "Deixe que eu traga a minha filha virgem e a esposa dele, para que possam abusar delas, mas não faça nada com este homem". Diante da situação horrível e para proteger a si mesmo, o levita empurrou sua concubina para fora, onde ela foi abusada a noite toda. E ao amanhecer, a mulher conseguiu voltar àquela casa onde ela estava hospedada, caindo exausta junto à porta. E quando seu marido a encontrou, já sem vida, ele tomou uma decisão chocante. Ele colocou o corpo dela em um dos seus jumentos e a levou para sua casa. Lá, ele pegou uma faca, partiu o corpo da mulher em 12 partes e enviou cada parte para diferentes tribos de Israel, junto com uma carta contando o que os benjamitas tinham feito com ela.
A história contada pelo levita chocou as tribos e as pessoas que a ouviram, dizendo que um crime tão terrível não era visto desde os tempos da fuga dos hebreus do Egito. Todos ficaram muito horrorizados e se perguntaram o que deveriam fazer a respeito do assassinato daquela mulher, que também era uma israelita. Nos capítulos 20 e 21, é narrado quais foram as consequências daquele terrível homicídio. Mas antes, vou trazer algumas lições que essa história pode nos fazer repensar em algumas situações. E a primeira lição é que quando nós não temos a quem prestar contas em nossas vidas, nós temos uma forte tendência a nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Você lembra do que foi dito no começo do vídeo? Israel não tinha um rei. Ou seja, quando nós não temos que dar satisfação das nossas escolhas ou sermos responsabilizados por nossas ações, nós temos muito mais chance de fazer o que é errado. Basta olharmos para aqueles benjamitas que abusaram da mulher até a morte. Você acha que se existisse uma autoridade em Israel naqueles dias, eles fariam isso? É claro que não, porque eles saberiam que um governante os prenderia, os levaria a julgamento e muito provavelmente os condenaria à morte. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje, por exemplo. Nós vivemos debaixo de um conjunto de leis que fala sobre todos os nossos direitos e deveres, além do que é certo e o que não é. Mas ainda assim, por falta do temor de alguns, do desrespeito ao próximo e da certeza de que eles não ficarão presos, essas ordenanças muitas vezes não são obedecidas. E voltando para essa história do Antigo Testamento, nós vemos que os benjamitas fizeram tudo aquilo porque eles sabiam que eles não seriam castigados. E conosco pode acontecer a mesma coisa, se nós não entendermos que o nosso juiz não é daqui, mas sim do céu, e que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Outra lição que podemos aprender com essa triste história é que nós precisamos olhar todo o ser humano como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se aquela concubina e a própria filha daquele senhor que recebeu o homem em casa tivessem sido enxergadas com empatia, nada disso teria acontecido. O homem pediu por favor para que o hóspede não fosse tomado por aquelas pessoas, porque aquilo seria muito ruim. Mas ele não agiu da mesma forma quando ofereceu a filha e a mulher para serem abusadas. Ele achava que a vida do homem valia mais do que a vida das mulheres. E o marido pecou porque ele não fez nada para impedir que a sua companheira fosse tomada, abusada, espancada e morta pelos benjamitas. E em relação aos benjamitas, se eles tivessem o amor de Deus em seus corações, como seus antepassados Abraão, Isaque e entre muitos outros, eles jamais teriam feito tanta maldade. Porque está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, retomando a história, em resposta à morte da esposa do levita, eles mobilizaram um exército de 400.000 soldados com o objetivo de buscar justiça contra os benjamitas, que foram a tribo acusada de cometer o crime. Os benjamitas se recusaram a entregar os responsáveis, dando início a uma guerra. Nos 2 primeiros dias de combate, os israelitas enfrentaram pesadas baixas. Contudo, no 3º dia, após buscarem direção divina e planejarem uma emboscada, conseguiram obter a vitória, provocando grande destruição em Gibeá. A tribo de Benjamim foi praticamente dizimada, sobrevivendo apenas 600 homens que se refugiaram no deserto. Isso gerou um grande problema, visto que a continuidade da tribo benjamita estava em risco devido à falta de mulheres para a procriação. Diante disso, os líderes das outras 11 tribos de Israel enfrentaram um dilema, pois haviam prometido não permitir casamentos de suas filhas com homens de Benjamim, uma decisão tomada sob grande emoção e indignação da morte da mulher israelita. Para contornar a situação, sem quebrar o juramento,
Os israelitas atacaram a cidade de Jabes de Gileade, que não havia se juntado a eles contra Benjamim, e mataram 400 homens e destinaram as suas esposas a benjamitas. Contudo, ainda faltavam mulheres para os 600 benjamitas. Diante disso, os israelitas encontraram uma solução polêmica. Embora o juramento impedisse o casamento com mulheres benjamitas, o juramento não mencionava o sequestro. Assim, aconselharam os benjamitas a raptarem as mulheres solteiras de suas tribos durante um festival anual em Siló, especificamente aquelas que dançavam nos vinhedos. Este plano foi criado para que os benjamitas repovoassem sua tribo sem que os israelitas quebrassem a sua promessa. E no final da história, o plano deu certo. Os benjamitas conseguiram restaurar sua tribo. Eles casaram novamente com as mulheres que foram sequestradas e repovoaram o seu povo. Entretanto, as marcas que a tragédia da morte da concubina e a consequência dos atos que sucederam a esse acontecimento permaneceram para sempre na história. Isso se encaixa com os dias atuais. Você pode se arrepender de todos os erros que cometeu e pedir perdão a Deus. Ele vai te aceitar de volta, não duvide disso. Mas saiba que todo o sofrimento causado a si mesmo e a outras pessoas com suas escolhas não irão deixar de existir. E assim, finalizamos mais uma história da Bíblia, cheia de mistérios, segredos, reviravoltas que trazem consigo muitas reflexões. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Compartilhe-o para espalhar uma mensagem de reflexão sobre valores humanos, contribuindo para construir um mundo mais justo e compreensivo. Não perca o próximo vídeo que aparecerá na tela, trazendo ainda mais insights e inspiração. Que Deus o abençoe e eu te espero no próximo vídeo.